Ô, Gra, viu aquela versão Nevrix? Não, nunca vi. É pra quê? Como é que mandou minha mãe tomar? Uma a cada 21 dias. Levrix? É. Como é que é? Do- Levrix? É R$ 15 na farmácia. Nossa. Boa noite, pessoal. Vamos dar seguimento às nossas aulas aí. Entrei um períodozinho de férias e agora estou retornando. Vamos retomar as aulas. E aí o assunto que tinha ficado antes de eu sair de férias era síncope. Então vamos dar continuidade nesse assunto. E aí no decorrer das semanas aí vamos falando de outros assuntos. Tá todo mundo vendo os slides? Se alguém puder me responder no chat aí. O slide está aparecendo certinho aí para vocês, pessoal? E o áudio também. Maravilha. Então, agora que deu 20 horas, vamos começar o assunto, tá? Então, síncope foi o assunto aí que eu escolhi para falar um pouquinho, porque é um assunto muito recorrente que a gente atende no pronto-socorro, aí, principalmente quem faz porta de pronto-socorro, é um caso muito recorrente e aposto que todo mundo já se deparou com um caso aí de perda de consciência e a gente fica na dúvida aí como deve conduzir o caso, tá? Na graduação a gente não tem muito assunto sobre isso, acaba não tendo muito contato, e aí gera dúvida, o que que eu devo fazer com esse paciente? Será que eu devo investigar? Mando para o cardiologista, mando para o neurologista? E é um assunto bem prevalente, né? Que a gente precisa ter o conhecimento e saber conduzir melhor, tá? Então, eu tentei dar uma resumida aqui para a gente poder explanar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, para a gente começar, vamos falar de perda transitória de consciência, que basicamente a síncope está incluída nesse grupo de perda transitória de consciência. Porém, nem toda perda transitória de consciência é justamente uma síncope, tá? Então, a gente tem o que seria uma perda transitória de consciência. Primeira coisa, o paciente precisa ter a irresponsividade, né? Eu preciso perder a consciência ali, ficar irresponsivo, e o paciente deve ter uma amnésia pós esse episódio, tá? Então, o paciente que ficou irresponsivo e depois evoluiu com uma amnésia, tá? Esse paciente teve uma perda transitória de consciência. Ele tem uma perda do controle motor dele também, então o paciente acaba caindo ao chão, tá? E geralmente é de curta duração, tá? E aí, o que que difere a síncope das perdas transitórias de consciência, tá? Então, eu vou falar algumas características aqui que a gente consegue definir bem ali o que que seria uma síncope de alguma outra perda transitória de consciência, tá? Então, o paciente pode ter uma perda transitória de consciência, às vezes, por um evento traumático. Então, um acidente de carro, por exemplo, o paciente tem um trauma crânioencefálico, tem um trauma contuso, e aí acaba, por aquela contusão cerebral ali, acaba perdendo a consciência.
E isso não é uma síncope, ele perdeu a consciência justamente por conta do trauma que ele teve ali na região da cabeça, tá? Quem nunca se deparou também com uma causa psicogênica, né? Então, aquela paciente que chega lá agitada, com algum quadro psicológico no pronto-socorro, teve algum problema familiar, um término de um namoro, de um casamento, algum problema familiar, e aí a paciente simula, né, aquela perda de consciência, então, a causa transitória. Então, não chega a ser uma síncope isso daí, mas foi uma causa que levou o paciente a perder a consciência ali no pronto-socorro, tá? Aquele paciente que é convulsivo, né? Então, o paciente, às vezes, toma medicação anticonvulsivante e aí já está há algum tempo sem a medicação dele e, por algum motivo ali, ele acaba evoluindo com um quadro convulsivo, tá? Então, isso também não entra como uma síncope, é uma convulsão, é uma causa neurológica do problema dele, mas também se enquadra aí como perda transitória de consciência, né? E aquele paciente também com hipoglicemia, por exemplo. Então, o paciente diabético fez uso de insulina ali, acabou não se alimentando, baixou a glicemia dele e ele tem uma perda transitória da consciência ali por conta da hipoglicemia, mas aquilo também não é uma síncope, tá? A causa da perda de consciência dele foi por conta da baixa glicemia dele, tá? E, propriamente dito, a síncope, que também se enquadra ali como perda transitória de consciência. Então, assim, toda perda transitória de consciência, o paciente, não, nem toda síncope é uma perda transitória de consciência, mas nem toda perda transitória de consciência é uma síncope. Então, a gente pode ter diversas causas que levam o paciente a perder a consciência, mas a síncope está dentro desse grande grupo de causas, tá? E qual que é a definição de síncope, tá? Então, para ser definido como síncope, o paciente tem que ter a perda transitória da consciência, mas por conta de uma hipoperfusão cerebral, tá? Então, se houver uma hipoperfusão cerebral, e aí o paciente perder a consciência por conta disso, aí sim a gente consegue classificar como síncope, tá? Então, existem várias causas, existe a síncope reflexa, a síncope situacional, tá? De causa cardiogênica. Então, existem várias causas de síncope que levam a um hipofluxo cerebral. Então, há uma hipoperfusão cerebral e aí o paciente perde a consciência, tá? Então, nós vamos falar de algumas delas ao longo aí da aula. E 3%, cerca de 3% das visitas dos pacientes ao pronto-socorro é por conta de uma perda de consciência, por conta de uma síncope, tá? E isso contribui ali em torno de 6% das causas de internação hospitalar, tá? E se essa síncope for causada por uma causa cardíaca, se for uma causa cardiogênica que levou o paciente à síncope, é uma síncope que é potencialmente fatal. Então, isso aí a gente precisa saber reconhecer e se atentar aí aos red flags, que eu vou falar mais para frente, para a gente não deixar passar batido, tá bom? E aí a gente classifica a síncope em vários subtipos, tá? Existe a síncope reflexa, tá? Que é aquela vasovagal, que todo mundo já se deparou com alguma síncope vasovagal. Então, o paciente que ficou, às vezes, muito tempo em pé, numa posição, num lugar quente, abafado, sem ventilação, então o paciente faz uma síncope vasovagal, ou aquela situacional, então o paciente, às vezes, foi tirar sangue, viu, né, o sangue dele próprio ali, e acaba tendo uma síncope. Existem as causas cardiogênicas, principalmente daqueles pacientes que fazem taquiarritmias, tá? Mas as bradiarritmias também estão envolvidas. Nos pacientes valvopatas, então, principalmente estenose aórtica, gera bastante síncope, tá? Mas também tem estenose mitral, algumas valvopatias também geram síncope, e essas causas são potencialmente fatais, então a gente tem preciso ficar bem atento a isso. A questão de hipotensão ortostática, né? Então, quando o paciente está lá deitado, numa posição, então às vezes acorda de manhã, já levanta da cama e vai ao banheiro, e aí dali a pouco ele desmaia lá dentro do banheiro. Então, aquela hipotensão postural, quando há uma mudança de posição, esse paciente faz uma hipotensão e aí acaba gerando uma síncope, tá? Existem as outras causas ali, convulsão, hipoglicemia e AVC, que não se enquadram como síncope, tá? Mas levam também a uma perda transitória de consciência e que pode gerar dúvida para a gente, e aí a gente tem que saber diferenciar no momento que a gente atende esses pacientes, tá? E como é que a gente consegue diferenciar isso, tá? Então, existem
existe essa tabela que consegue mais ou menos dar algumas características para que a gente consegue diferenciar se seria aquele caso uma síncope ou se seria um caso de epilepsia, por exemplo, tá? Então, qual é o fator desencadeador? Então, na síncope, geralmente tem um fator desencadeador. Então, o paciente que ficou lá muito tempo em pé, numa posição, né, num lugar muito abafado, muito quente, sem ventilação, então existe uma causa e é comum acontecer essa causa no paciente que tem síncope. Já na epilepsia, raramente acontece, tá? E quando acontece ali na síncope, geralmente é isso, uma desidratação, calor, né, a posição ortostática ali por muito tempo, lugares abafados. Na epilepsia, geralmente, acontece com aquelas luzes piscantes, né? Então, o paciente que tem epilepsia não pode ficar em locais aí que tem aquelas luzes que ficam piscando muito, que pode desencadear uma epilepsia, tá? Na síncope, geralmente, tem pródromos, então o paciente tem aqueles sintomas autonômicos, né? Sudorese, sente uma palpitação, e na epilepsia, geralmente, o paciente tem uma aura, né? Sente um cheiro diferente, começa a ver escotomas, então o paciente com epilepsia, geralmente, tem aura, e na síncope, tem esses sintomas autonômicos. Na mioclonia, se acontecer na síncope, ela é de curta duração, geralmente é assimétrica, né? E ela ocorre após a perda de consciência do paciente. Já na epilepsia, ela tem uma duração, essa mioclonia tem uma duração mais longa, e ela geralmente é simétrica e ocorre junto com a perda de consciência do paciente, tá? Uma coisa que a gente consegue diferenciar também, uma característica da mordedura de língua. Na síncope, raramente acontece uma mordedura de língua, mas se acontece, geralmente é na ponta da língua do paciente, tá? E na epilepsia é uma causa mais comum, a mordedura de língua, e quando acontece é na parte lateral da língua, tá? Na síncope, a gente tem, o paciente tem ele recobra a consciência mais rapidamente, em média ali no máximo uns 30 segundos, e na epilepsia o paciente demora mais para retomar a consciência, tá? Então, às vezes tem aquele sintoma, aquele pós-equital do paciente, que demora bastante tempo ali para o paciente voltar à consciência normal dele. Então, pela história clínica, que é o principal para a gente investigar uma síncope, mais crucial ali do que o exame físico, do que os exames, seria uma história clínica bem feita, porque a gente acaba conseguindo diferenciar ali por algumas características, se aquilo ali que o paciente teve foi uma síncope ou se foi, por exemplo, um quadro neurológico ali, como uma epilepsia, tá? Então, é fundamental a gente investigar bem e fazer uma anamnese bem feita desse paciente para poder diferenciar. E a principal causa de síncope é a queda da pressão, tá? A hipotensão é o fator ali principal que gera a síncope do paciente, a perda da consciência dele, tá? E para a gente lembrar o que é a pressão arterial, para a gente lembrar a fórmula da pressão arterial, tá? Tá. Então, a fórmula da pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, é diretamente proporcional. Então, se há uma queda do débito cardíaco, tá, e a resistência vascular periférica continua igual, a pressão arterial do paciente vai cair. E se ele há um aumento ali, uma diminuição da resistência vascular periférica, né, uma dilatação dos vasos sanguíneos ali, então também a pressão arterial do paciente vai cair, vai acontecer um hipofluxo cerebral e o paciente vai sincopar. E o que seria o débito cardíaco, né? O débito cardíaco depende de três coisas, tá, distintas. Então, primeiro é a frequência cardíaca. Então, tanto um paciente com bradicardia quanto uma taquicardia pode gerar uma diminuição do débito cardíaco. Então, uma bradiarritmia ali, um BAVT, uma frequência cardíaca ali abaixo de 40 batimentos por minuto, pode diminuir o débito cardíaco, isso aí, consequentemente, vai reduzir a pressão arterial, tá? Assim como também a taquicardia. Então, um paciente que faz uma frequência cardíaca muito alta, por exemplo, numa taquicardia ventricular, ou numa fibrilação ventricular, por exemplo, que aquela frequência ventricular está muito alta, acima de 300 batimentos por minuto, o coração acaba não tendo uma contração efetiva, e isso daí também vai diminuir o débito cardíaco, consequentemente, a pressão arterial também vai diminuir, e aí o paciente acaba tendo a perda de consciência, que é a síncope, tá? Um outro fator que o débito cardíaco depende é da contratilidade cardíaca. Então, se, por exemplo, o paciente que chega com infarto agudo do miocárdio no pronto-socorro,
e aí aquela parede do coração que foi infartada ali começa a perder contratilidade, o paciente entra em choque cardiogênico, isso daí vai diminuir o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial, e aí, consequentemente, a síncope também, tá? E na pré-carga, né? Se diminuir a pré-carga, se diminuir o volume que chega no coração, então o paciente, às vezes, que faz uso de diurético, umas grandes doses de diurético, por exemplo, o paciente desidrata, diminui a pré-carga, isso daí também vai diminuir o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial, tá? Então, o mecanismo principal, que é o mais comum de acontecer uma síncope, é justamente isso daí, o paciente que está naquele ortostatismo, né, fica na posição lá muito tempo em pé, principalmente fila de banco. Hoje em dia ninguém mais fica em fila de banco, né, tudo é pelo celular hoje em dia. Mas antigamente, né, fila de lotérica, de banco, às vezes um militar que fica em posição lá de sentido várias horas. Então, paciente que fica em ortostatismo muito tempo, acaba que o sangue começa a ficar um pouco represado ali nos membros inferiores, isso aí vai diminuindo a pré-carga que chega no coração, tá? Vai diminuir o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial vai reduzir também. Então, ó, a pré-carga, como eu falei, o débito cardíaco depende da pré-carga também. Então, se há esse represamento aí de sangue nos membros inferiores e diminui a pré-carga, vai acontecer uma redução do débito cardíaco e, consequentemente, uma redução da pressão arterial, tá? E aí, isso vai reduzir o volume que chega dentro do ventrículo esquerdo, o volume de sangue que chega dentro do ventrículo esquerdo, tá? E aí, quando acontece isso, ativam os mecanismos de mecanos receptores dentro do ventrículo esquerdo e dos vários receptores, isso vai aumentar a contração cardíaca, tentando compensar aquele volume reduzido dentro do ventrículo esquerdo. Então, o coração começa a aumentar a frequência cardíaca para tentar compensar, tá? E aí acontece aquele reflexo de Basil-Gersh, né? Que há um componente cardioinibitório, então a frequência cardíaca do paciente às vezes começa a diminuir, tá? E também começa a acontecer uma vasodilatação, e aí, consequentemente, o paciente tem uma síncope reflexa, tá? Então, o mecanismo principal de síncope, que é o mais comum que a gente acaba vendo, é esse mecanismo aí do paciente que fica no ortostatismo, tá bom? E aí, o que eu devo investigar num paciente que chega com síncope no pronto-socorro, tá? Então, os 3 pilares aí da investigação de síncope do paciente que chega para o atendimento médico são esses aí. Então, anamnese, fazer uma anamnese bem feita, colher uma história bem feita desse paciente aí, tentando identificar todos os pontos aí que a gente já citou. Um exame físico bem detalhado e também um eletrocardiograma. Isso em 100% dos pacientes deve ser feito. Então, uma anamnese bem feita, um exame físico e um eletrocardiograma nesses pacientes é crucial e deve ser feito em 100% dos pacientes, tá? E a anamnese tem que ser direcionada. Então, esse evento que o paciente teve foi presenciado por alguém, tá? O que o paciente estava fazendo naquele momento que ele teve a síncope? Ele estava sentado, ele estava em pé, ele estava deitado, ele levantou, estava deitado, levantou e foi ao banheiro e aí depois desmaiou? O que ele estava fazendo? Estava comendo, né? Então, você tentar direcionar ali a anamnese para saber como ocorreu aquele evento. Se o paciente teve algum pródromo, né? Se o paciente começou a ter sudorese, por exemplo, às vezes uma palpitação antes da síncope dele, qual foi a duração, né? Foi pouco tempo, foi muito tempo que demorou? O paciente demorou para recobrar a consciência, a recuperação dele como foi? Ficou confuso após? O que aconteceu, né? E se o paciente já tem algum histórico pessoal, já tem algum histórico de cardiopatia prévia, né? Tem alguma disfunção cardíaca já teve algum infarto, tem um quadro de insuficiência cardíaca. Se na família do paciente, por exemplo, tem algum caso de morte súbita. Então, tudo isso daí a gente tem que acabar direcionando para tentar identificar se o paciente às vezes tem alguma cardiopatia estrutural, que seria o caso mais grave, ou a gente, principalmente, diagnosticar ali se foi uma síncope reflexa ou se foi por algum outro motivo, tá? Então, para a gente ficar atento e ver o que precisa ser feito com o paciente, se o paciente precisa internar ou não, a gente tem que ficar atento aos red flags, tá?
Então, primeiro red flag aí que a gente tem que ficar atento. Se o paciente referiu ou o familiar referiu que o paciente queixou-se de uma palpitação e aí logo depois dessa palpitação, o paciente evoluiu com uma síncope, tá? Então, se ele teve uma palpitação antes da síncope, pode ser que ele tenha feito algum ataque à arritmia, né? Pode ter feito uma taquicardia ventricular, por exemplo, e aí evoluiu com síncope. Isso daí tem que acender o teu alerta, porque esse paciente vai precisar de uma investigação. Deve ter alguma cardiopatia estrutural associada, tá? Se ele teve dor torácica, seguido de síncope. Então, o paciente queixou, deu um grito lá, colocou a mão no peito e aí logo em seguida ele sincopou. Então, isso daí também tem que acender o nosso alerta ali para investigar. Às vezes o paciente está fazendo alguma isquemia miocárdica, né? Pode ser um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, e aí evoluiu com síncope. Então, a gente tem que acender o alerta aí também e não negligenciar esses sintomas, tá? Aquela síncope desliga-liga. Então, o paciente que está, por exemplo, andando, de repente ele apaga, cai. Geralmente o paciente faz trauma de face por conta disso, que é o paciente que está andando e de repente desliga, apaga e aí já liga de novo, já acorda, mas aí já com trauma de face, algum outro problema. Também fala a favor de que o paciente possa ter feito alguma arritmia mais grave, algum ataque à arritmia aí que fez esse baixo débito cardíaco enquanto ele caminhava, enquanto ele fazia alguma atividade, e aí ele teve a síncope, tá? A síncope que acontece durante a atividade física, essa não pode ser negligenciada de jeito nenhum. Direto a gente está vendo agora casos de jogadores de futebol acontecendo síncopes ou parada cardíaca dentro de campo, né? Atleta de atletismo aí, dessas maratonas. Síncope que acontece durante a atividade física tem que ir em busca de cardiopatia estrutural, tá? Às vezes o paciente tem uma miocardiopatia hipertrófica, tá? Pode ser alguma valvopatia, se o paciente for mais idoso, por exemplo, alguma estenose aórtica. Então, se o paciente fez esforço físico durante a atividade física, ele sincopou, tem que ir atrás de investigar alguma causa estrutural, tá? E a própria cardiopatia estrutural. Aquele paciente que diz que já tem, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca, eu já tive um infarto que foi angioplastado, etc. Às vezes o paciente tem uma cicatriz cardíaca ali, e aí gerou algum ataque à arritmia que possa ter evoluído com a síncope, tá? Então, atentar a esses red flags aí, que se o paciente referiu ou o familiar referiu alguma dessas situações, é um paciente que tem que ser internado para investigação, tá? No exame físico, né, tem que ter atenção ali às alterações que possam sugerir uma cardiopatia. Então, vai fazer o exame físico completo do paciente, né? Então, ver se tem assimetria de pulsos, né? Às vezes se tem alguma turgência jugular, né? Se você ausculta algum sopro cardíaco, uma estenose aórtica, uma estenose mitral, tá? Se tem desvio do ictus, palpo ictus do paciente, isso aí nos diz que o paciente às vezes tem um coração crescido, tem uma cardiomegalia ali, então pode sugerir uma cardiopatia estrutural também, tá? E o que a gente acaba não fazendo, isso aí acaba a enfermagem fazendo lá antes da nossa consulta, é sempre aferir a pressão do paciente, tá? Então, por quê? A hipotensão ortostática também é uma das causas aí que a gente precisa investigar, tá? Eu já vou falar como é que a gente investiga isso. Então, pressão ortostática no exame físico, vai verificar a pressão arterial do paciente, né? Sentado ou deitado, depois com ele em pé, tá? Vai fazer a ausculta cardíaca em busca de sopros, né? De alguma irregularidade cardíaca, algum ritmo irregular, tá? Vai fazer a avaliação neurológica, se o paciente tem reflexo, como é que está o estado mental dele, avaliar os pulsos periféricos, amplitude de pulsos, tá? E como é que a gente avalia a hipotensão postural? Tá? Isso é um exame bem fácil de fazer, que a gente acaba negligenciando pela correria mesmo do dia a dia, tá? Isso daí a gente consegue matar ali vários casos, né, só fazendo a medida da pressão arterial ali durante a consulta, tá? Então, como que eu avalio se o paciente tem uma hipotensão postural? Então, eu vou aferir a pressão do paciente, sentado ou deitado, tá? Então, em alguns lugares dizem que sentado, outros lugares dizem deitado, tá? Independente do jeito que você fizer. Então, vai aferir a pressão do paciente, sentado ou deitado, tá? E aí, vai mandar o paciente se levantar, vai ficar em pé, e aí aguardar 3 minutos, e aí você vai aferir novamente a pressão do paciente. Então, aferiu lá sentado ou deitado, põe o paciente em pé, aguarda 3 minutos e afere a pressão novamente, tá?
Se a pressão sistólica, se houve uma queda maior do que 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica, ou mais do que 10 milímetros de mercúrio da pressão diastólica, ou se a pressão sistólica dele for abaixo de 90, aí a gente confirma uma hipotensão postural, tá? Então, vamos dizer, o paciente tinha uma pressão arterial de 150 por 90, deitado. Você colocou ele em pé, ele foi para 120 por 60. Então, houve uma queda maior do que 20 milímetros da sistólica, maior do que 10 milímetros da diastólica, e aí a gente confirma que o paciente tem uma hipotensão postural, tá? E aí, no exame físico, a gente tem que ficar atento também aos red flags, tá? Então, se o paciente já tiver uma hipotensão ali, uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, a gente tem que ficar atento. Naqueles pacientes que a gente observa uma bradicardia, e essa bradicardia aí, principalmente abaixo de 40 batimentos por minuto, também tem que acender o alerta. Às vezes o paciente pode estar fazendo um BAVT, pode estar fazendo algum outro bloqueio atrioventricular, que também pode estar gerando essa síncope. Sopros, principalmente sopro sistólico, que é o da válvula aórtica, que é o principal causador aí de síncope, tá? Então, a gente também avaliar se o paciente, ao fazer uma ausculta bem feita, verificar se tem sopro cardíaco e atentar a esse red flag, porque se o paciente está sincopando por conta de uma valvopatia, provavelmente uma valvopatia grave que vai precisar de intervenção, tá? E se o paciente tem algum sangramento digestivo, tá? Então, se o paciente chegar com alguma queixa de melena, hematêmese, algum sangramento digestivo, também atentar aos red flags e tem que internar esse paciente para resolver a situação dele, tá? No eletro, então, que tem que ser feito também em todos os pacientes que chegam com síncope no pronto-socorro, o eletro é crucial para ser feito, principalmente para a gente tentar identificar essas arritmias aí potencialmente fatais, tá? Então, realizou o eletro no paciente, e aí você se depara com esse eletro, ó, um supra de ST aqui na parede anterior, ó, V3, V4, V5, V6. Então, o paciente que está infartando, provavelmente deve estar evoluindo aí com choque cardiogênico, está diminuindo o débito cardíaco, baixou a pressão arterial, e aí o paciente pode ter sincopado por conta disso, né? A causa da síncope dele foi um infarto agudo do miocárdio. A gente precisa resolver esse infarto, tratar o infarto, e aí resolver o problema dele, tá? Paciente com BAV, né, de segundo grau, MOBITS 2 ou BAVT, tá? O MOBITS 1 é o VENCBA, arritmia ali, o BAV, que é benigno, tá? Não vai ter tanto problema assim. Mas o MOBITS 2 é um paciente aquele que falha a onda P ali, não conduz uma onda P, sempre tem a mesma distância, e aí uma onda P não conduz, tá? Então, esse é uma arritmia, um bloqueio atrioventricular que vai precisar de marca-passo, tá? Juntamente com o BAVT, é um paciente que tem ali o ritmo ventricular diferente do ritmo atrial, então cada um está batendo no seu compasso ali, e aí o paciente também necessariamente vai precisar de um marca-passo, provavelmente ele fez baixo débito por baixo fluxo cerebral ali, e aí vai sincopar, tá? Então, um paciente que a gente tem que ficar atento e aí encaminhar também para fazer o marca-passo. Bradicardias abaixo de 40 batimentos por minuto. Às vezes pode ser uma disfunção do nó sinusal, né? Se às vezes não for um BAVT ou algum outro bloqueio atrioventricular, né? Bradicardias abaixo de 40 batimentos por minuto, também um paciente que precisa de investigação de cardiopatia estrutural. Sempre atentar aí a bandeirinha vermelha nesses casos e aí internar o paciente. Aqueles que apresentam pausas no eletro, tá? Isso aí principalmente a gente vai ver em Holter, né? Acaba vendo uma pausa grande. Dificilmente a gente consegue pegar isso num eletro rodando no pronto-socorro. Mas aquele paciente que você identificou que tem uma pausa, ou às vezes ele até fez, já está investigando a síncope ali, e aí você traz para você um Holter e você vê uma pausa maior do que 3 segundos, aí também é um paciente que vai precisar provavelmente de um marca-passo para intervir, tá? Onda Q patológica. Então, ó, aqui nesse eletro, na parede inferior, D2, D3, AVF, a gente consegue ver uma onda Q, que é uma onda Q maior do que 40 milissegundos. Então, uma onda Q patológica, tá? Então, aqui também na parede anterior, V3, V4, V5, V6, a gente consegue ver uma onda Q. Isso aí é uma área inativa do coração, provavelmente por algum infarto que o paciente teve. Então, aquela área ali já fez uma cicatriz e é uma área que pode gerar ataque a arritmias, pode gerar uma taquicardia ventricular, por exemplo, e fazer baixo débito cardíaco
também a gente tem que ficar atento, o paciente que tem essa situação no eletro, também tem que acender a nossa bandeirinha vermelha ali. Taquicardia ventricular, tá? Então, existem tanto a sustentada quanto a não sustentada. Se a taquicardia ventricular sustentada é aquela que dura mais do que 30 segundos, tá? A não sustentada é que gera menos do que 30 segundos, tá? A sustentada ou é mais que 30 segundos ou é aquela que gerou sintoma no paciente, tá? Então, o paciente fez uma arritmia, uma taquicardia ventricular e sincopou. Esse paciente também deve ter alguma cardiopatia estrutural e aí você vai ter que mandar esse paciente para investigação, tá? Então, tem lá no curso de eletras que a gente faz, uma aula só sobre taquicardia ventricular para a gente conseguir diferenciar ali de uma ataque supra, de uma taquicardia ventricular. Existem vários critérios, né? Depois, quem quiser assistir as aulas, tem até uma aula gravada aí já no YouTube do Consamu, tá? Mas, basicamente, é essa taquicardia aí só com complexos ventriculares, né? Sempre ausência de RS, né? Então, a gente só vê ó, a polaridade para baixo aqui, só no V4 aqui, só a polaridade para cima, e assim por diante. Então, taquicardia ventricular também denota, provavelmente, uma alteração estrutural cardíaca, e aí o paciente precisa ser investigado, tá? E aí aquelas alterações não tão graves, tá? Mas que também a gente precisa acender o alerta, né? É aí um alerta, uma bandeirinha amarela para gente, que seriam as outras arritmias, né? Um ataque supra, por exemplo. São arritmias que geralmente não geram sintomas, tá? Não geram consequências aí de uma síncope, por exemplo. Mas um ataque supra que gerou uma síncope também tem que acender o alerta ali, mas aí não tão grave, uma bandeirinha amarela, tá? Paciente com fibrilação atrial, principalmente fibrilação atrial de alta resposta, tá? Frequências ali abaixo de 130 na fibrilação atrial não geram sintomas geralmente, tá? Então, essa frequência cardíaca, para gerar algum sintoma, alguma consequência no paciente, tem que ser frequências ali acima de 130, tá? Então, também acendeu o alerta. O flutter atrial, mesma coisa, tá? Então, aquela onda serrilhada aqui, ó, principalmente na parede inferior, né, o dente de serra, o dente de tubarão. Então, o paciente com flutter atrial também, que evoluiu com síncope, a gente pensar em investigar melhor esse paciente. Aqueles que têm onda delta e um PR curto, né? Então, onda delta é o início do QRS aqui, ó, que faz essa barriguinha, tá? Isso denota que o paciente tem provavelmente uma via acessória no coração. Então, o paciente tem onda delta, um PR curto, evoluiu com síncope, esse paciente tem uma síndrome que chama síndrome de Wolff-Parkinson-White. É um paciente que vai precisar ser encaminhado com uma ablação, por exemplo, para resolver o problema dele, tá? Então, ficar atento também às alterações aí do Wolff. Então, é onda delta, um PR curto, tá? Então, o intervalo PR normal vai de 3 a 5 quadradinhos ali. Um intervalo PR menos do que 3 quadradinhos, tá? Menos do que 120 milissegundos, é um intervalo PR curto. E existem essas alterações de repolarização ventricular também, que é comum acontecer no Wolff-Parkinson-White. Então, viu isso? Um PR curto, onda delta, alteração de repolarização ventricular, e o paciente sincopou, acendeu o alerta aí que o paciente provavelmente tem uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? E o que eu devo fazer com o paciente, né? Mando para casa e depois ele vai procurar um ambulatório com um cardiologista lá, ou eu devo internar esse paciente, tá? Como que eu devo definir isso daí? Então, existem N critérios, vários critérios que avaliam, que tentam avaliar isso daí, tá? Mas nenhum com uma eficácia tão boa. Então, na diretriz europeia de síncope, é uma classificação 2B, esses scores, tá? Mas o que a gente tem que pensar, tá? Então, existem vários critérios aí que a gente pode avaliar. Mas, se você quiser classificar o paciente, tudo bem. Mas é só ficar atento aos red flags. Então, o paciente apresentou algum red flag que te chamou a atenção a causa daquela síncope dele, é o paciente que você deve internar. Que você está em dúvida, que será que ele tem alguma cardiopatia estrutural? Então, esse paciente que eu tenho que ficar alerta e internar esse paciente para poder investigar, tá? Esses scores aqui, é uma nível de recomendação mais baixo, tá? Então, sempre lembrar aí dos red flags, se houver algum red flag, sempre internar o paciente para poder investigar, tá? Na minha época de residência, eu usava um critério, chamava critério de Rose, tá? E aí usava o mnemônico BRACES, tá?
E aí, esse braces a gente avaliava que se o paciente tivesse pontuasse em algum desses critérios, a gente deveria internar o paciente para poder investigar, tá? Então, B era de BNP, né? Se tiver um BNP maior do que 300, ou uma bradicardia abaixo de 40 batimentos por minuto, se o paciente tiver algum desses, a gente teria que internar para investigar. O R de retal, né? Então, algum sangramento retal. É aquela história dos red flags que a gente viu. Então, o paciente que tinha um sangramento gastrointestinal, a gente tem que acender o alerta e internar. BNP acima de 300, o paciente pode ter uma cardiopatia estrutural, pode ter uma insuficiência cardíaca, né? A bradicardia também, o paciente pode ter um BAVT, pode ter algum BAV de segundo grau, tá? Pode ter uma disfunção do nosso sinusal, é o paciente que precisa de investigação, tá? O A de anemia, então, o paciente está com anemia, por que que ele está com aquela anemia? Está com algum sangramento ativo, que gerou síncope, gerou baixo débito por conta daquilo, é o paciente que provavelmente vai precisar ser transfundido. Então, deve internar também. O C de chest pain, então, paciente com dor torácica. Dor torácica pode ser infarto, pode ser alguma arritmia, pode ser uma valvopatia aórtica, tá? Então, o paciente também que se pontuar aí deve ser internado. E de ECG, né? O eletro, se tiver onda Q, então já denota que o paciente tem uma cicatriz, tem uma área inativa no eletro. Então, o paciente às vezes fez uma isquemia, tem uma cicatriz ali no miocárdio, e aquilo ali pode deflagrar arritmias graves e o paciente sincopar. Tá? E essa de saturação ali abaixo de 94%. Então, às vezes o paciente pode ter um TEP e aí evoluiu com 5. Então, usava bastante isso daqui, o brace. Eu nunca mais acabei ouvindo falar disso, tá? Ninguém que usa mais, mas coloquei aqui para a gente lembrar e conhecer que existe esse mnemônico aí para a gente poder conduzir, tá? Então, como é que a gente vai decidir? O paciente tem uma perda de transitória de consciência, tá? A gente vai avaliar o paciente na sala de urgência, tá? Então, às vezes a gente vai ver algum erro de português aqui nessa figura, é porque é um português de Portugal, tá? Peguei de um artigo de Portugal, tá? Então, assim, será que aquilo que o paciente teve, aquela perda de consciência que ele teve, foi uma síncope? Né? Então, eu tenho que excluir as causas que não sincopais, né? Vou ver a glicemia do paciente, se ele não está fazendo uma hipoglicemia. Se estiver fazendo hipoglicemia, eu vou corrigir a glicemia e o paciente vai recobrar o nível de consciência, tá? Tentar definir se aquilo não foi uma crise convulsiva, se não foi um acidente isquêmico transitório, um acidente vértebro-basilar, ou se não é, por exemplo, paciente que está hiperventilando, uma causa psicogênica, por exemplo, tá? E aí eu vou avaliar a probabilidade daquilo ser uma causa grave. Então, vou avaliar a história pessoal, se tem algum histórico de insuficiência cardíaca ou de infarto prévio, tá? Se o paciente tem histórico na família de morte súbita cardíaca durante o esforço físico, né? Se teve pródromo, se não teve pródromo antes da síncope do paciente, né? Palpitação. Se ele teve alguma dor torácica, alguma dor abdominal, dispneia. Então, se tiver pelo menos um desses critérios, é uma probabilidade alta de ser síncope e de ser uma causa grave, eu tenho que investigar o paciente internado. Tá? Se não tiver nenhum critério, é uma baixa probabilidade, aí dá para a gente investigar ambulatorialmente. No eletro, se ele tem, por exemplo, uma taquicardia ventricular, um ataque supra, paroxística, uma FA, bradicardia abaixo de 40, tudo aquilo que a gente já comentou ali, se tiver alguma dessas alterações, probabilidade alta, então a gente deve investigar o paciente internado. Se a gente observa alguma isquemia, né, ou supra-GST, ou onda Q, alguma hipertrofia ventricular, então que sugere o paciente ter uma miocardiopatia hipertrófica, também é um paciente que deve ser investigado internado, né? Ou aquele último eletro que a gente viu, se tem sinal de pré-excitação, né? Onda delta, PR curto, alteração de repolarização ventricular, pode ser uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Avaliar o QT, se o paciente tem QT longo ou QT curto, às vezes uma síndrome de Brugada, ou displasia ritmogênica de VD. Então, se o paciente tiver alguma alteração eletrocardiográfica, interna o paciente para investigar, tá? Se não tiver, dá para poder mandar o paciente para investigação ambulatorial, tá? E os demais exames laboratoriais, eu tenho que saber o que eu não devo pedir para o paciente, tá? Então, o que eu vejo bastante é o paciente chegou com símptoma e mandar o paciente para tomografia, tá? Então, a tomografia é um exame que a gente vai ver a consequência daquela síncope que o paciente teve. Então, o paciente sincopou,
teve um trauma craniano, teve uma batida na cabeça, então a gente vai fazer assim para ver se, desculpa, vai fazer a tomografia para ver se o paciente teve alguma lesão ali, algum sangramento intracraniano por conta da síncope que ele teve. Então, ele teve um trauma craniano por conta da síncope. Mas eu não vou conseguir definir a causa da síncope com uma tomografia, tá? Então, tomografia é um exame que a gente não deve pedir. Doppler de carótidas também é um outro exame que eu vejo pedir muito, tá? Para investigação de síncope. E o que que o Doppler de carótidas vai ver? Às vezes uma estenose carotídea, alguma plaquinha carotídea, e estenose carotídea nem placa carotídea não geram síncope, tá? O que às vezes pode gerar síncope é alguma isquemia vértebro-basilar, né? Então isso daí sim, a gente poderia investigar. Mas basicamente um Doppler de carótidas a gente não vai conseguir definir a causa de síncope, tá? Então o paciente sincopou, fez o Doppler de carótidas, achou uma plaquinha, você vai culpar aquela placa ali, mas na verdade não é a causa da síncope do paciente, tá? Ecocardiograma, tá? Aqui é um pouco controverso, por quê? Se você observou que o paciente tem algum sinal de que possa ter alguma cardiopatia estrutural, então aquele paciente, por exemplo, que é atleta, está fazendo uma corrida lá, uma maratona, por exemplo, um paciente que é atleta de futebol ou de atletismo, então aquele paciente teve uma síncope durante o esforço físico, esse paciente provavelmente deve ter alguma alteração estrutural no coração, tá? Então o ecocardiograma é válido para esse paciente. Então, a gente vai investigar ali, às vezes, uma estenose aórtica, vai investigar uma miocardiopatia hipertrófica. Então, nesse caso, é válido, tá? Mas naquele paciente que você avaliou, colheu uma história, o paciente não tinha comorbidades, o eletro dele é normal, não tem uma história que justifique que ele possa ter uma cardiopatia estrutural, o ecocardiograma vai vir normal. Isso não vai adiantar de nada, tá? Na nossa investigação, tá? E o teste ergométrico também é um exame que a gente não deve pedir, por quê? É um exame que só deve ser pedido, na verdade, naqueles pacientes que tiveram uma síncope, por exemplo, durante o esforço físico ou após o esforço físico, tá? Nesses pacientes a gente deve investigar. Mas, como eu disse, no paciente que é atleta e teve a síncope durante o esforço físico, na verdade eu vou acabar pedindo um ecocardiograma para esse paciente, porque se ele tiver uma alteração estrutural ali, uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, o teste ergométrico já é contraindicado para esse paciente. Então, na verdade, eu acabo pedindo um ecocardio para ele, que seria mais preciso. Então, sempre tomar cuidado com esses exames aí, que não tem muita função para investigação de síncope, tá? O exame que a gente mais pede, acaba pedindo, é o exame de Holter, que é aquele aparelho que fica registrando o eletrocardiograma do paciente ali por 24 horas, tá? Porém, a gente tem que ver a frequência dos sintomas do paciente. Então, se o paciente teve uma síncope, chega para você e diz, ó, eu tive uma síncope, está numa investigação. Ah, eu tive uma síncope faz, sei lá, 6 meses atrás, desmaiei lá, bati a cabeça, etc. Mas depois disso eu não tive mais nenhum episódio, tá? Então, a chance do Holter vir normal é muito grande, porque o Holter vai registrar 24 horas fora do paciente, tá? E o paciente já está 6 meses sem ter nenhum sintoma. Então, o Holter provavelmente vai vir normal, tá? Existe o Holter de mais dias ali, né, que são o loop, que é o looper, né? Existe o looper externo, existe o looper implantável também, que pode ficar meses, tá bom? Então, são exames mais de exceção, tá bom? Mas se o paciente tem uma frequência maior de sintomas, tem os sintomas 2 a 3 vezes por semana, então a chance de um Holter pegar essa arritmia ali é grande. Então, a gente vai pedir para esse paciente, tá? Então, sempre avaliar o contexto, avaliar o paciente, a história clínica dele, para a gente poder conduzir melhor esse paciente, tá? Então, lembrar, ó, síncope durante o esforço físico, sempre pensar em cardiopatia. Tá? Síncope após o esforço físico, geralmente é uma síncope reflexa, tá? E aí existe um exame que chama Tilt Test, né? Tilt Table Test, que é um exame de inclinação da mesa. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse exame. Então, a gente deixa o paciente deitado por um período, levanta o paciente, né, simula aquela posição, a posição ortostática dele, para ver se há algum reflexo ali, para se o paciente vai sincopar ou ter algum outro sintoma, tá? Porém, é um exame que está sendo cada vez menos pedido. Por quê? Mesmo os pacientes que têm síndrome vasovagal, síncope vasovagal, 10 a 20% desses pacientes que têm síncope vasovagal, o exame deles vem normal. Então, cerca de 20% dos pacientes, mesmo tendo o problema, o exame ainda vem normal, tá?
E o que é pior, naqueles pacientes que têm uma cardiopatia, metade deles, 50% dos pacientes que têm cardiopatia, o exame do tilt test vem alterado. Então, é o exame que você vai dizer que o paciente tem, às vezes, uma síncope vasovagal e, na verdade, ele tem uma cardiopatia, tá? Então, é um exame ali que a gente acaba usando de exceção também quando a gente não consegue definir muito bem ali a síncope, se seria, por exemplo, uma epilepsia ou se seria uma síncope vasovagal, tá? Existem algumas contraindicações ao TIT teste. Então, aqueles pacientes que têm estenose mitral ou estenose aórtica grave é contraindicado ao TIT teste. Quem tem cardiopatia estrutural obstrutiva, né, cardiopatia hipertrófica obstrutiva, também é contraindicado. Né? Paciente que tem doença arterial coronariana proximal, né, mais perto do tronco ali, obstrutiva, também é uma contraindicação. Por quê? Se o paciente vai fazer um hipofluxo, vai fazer um baixo débito ali, vai perfundir menos a coronária, o paciente vai isquemiar, né? Mesma coisa do paciente que tem uma estenose carotídea grave. Se você vai fazer um baixo fluxo ali, o paciente às vezes pode fazer um AIT, né? E na gravidez também, porque é pouco estudado. Né? E como que é feito o tilt test? Então, o paciente fica deitado na maca, tá? Todo amarrado ali, para não cair, tá? Então, fica 10 minutos deitado, na posição supina, e aí você ergue a maca do paciente, ali em torno de 70 graus, e deixa o paciente em ortostase ali por mais ou menos 10 minutos também, tá? Depois desses 10 minutos que o paciente está na ortostase, você faz a massagem carotídea, tá? Para ver se vai induzir alguma síncope reflexa no paciente. Depois de 20 minutos de ortostase, aí você vai medicar o paciente, fazer com nitrato sublingual, dose de 1,25 miligramas, né, o Isordil, para você tentar fazer uma hipotensão nesse paciente e ver se vai deflagrar a síncope nele, tá? E depois que você fizer o nitrato, vai manter ele por mais 20 minutos ali depois do uso do nitrato, tá? E o exame é positivo quando você consegue induzir a síncope no paciente, ou uma pré-síncope, né, associada à hipotensão, ou a uma bradicardia, tá? Então, você tenta simular a situação para poder induzir a síncope do paciente, tá? E o exame, o gráfico ali do tilt test é basicamente esse daqui, ó. Então, a gente vai ver dois gráficos, né? Esse gráfico aqui da linha preenchida, que é o gráfico da frequência cardíaca, e esse pontilhado aqui, que é o gráfico da pressão arterial. Então, a parte de cima desse aqui é a pressão arterial sistólica, a parte de baixo, a pressão arterial diastólica, tá? Então, o que que a gente vê? Por exemplo, no paciente que tem uma resposta cardioinibitória, né, tipo 2. Então, colocou o paciente deitado na mesa lá. O paciente mantém uma frequência cardíaca, mantém uma pressão arterial aqui, boa ali, ó, 14 por 7, mais ou menos, tá? A partir do momento que você fez o tilt, ergueu a maca do paciente lá, 70 graus, a pressão arterial dele já começou a cair um pouco e a frequência cardíaca dele começou a elevar, tá? E aí, até o momento que ele fez uma resposta cardioinibitória, a frequência cardíaca dele caiu aqui basicamente quase a zero, tá? E aí o paciente sincopou nesse período aqui. Então, quando há uma queda brusca aqui da frequência cardíaca, durante o exame do tilt test, é uma resposta cardioinibitória, tá? Existe a vasodepressora. Então, o paciente está com uma pressão arterial boa, frequência cardíaca aqui normal, fez o tilt, né, ergueu a mesa, a pressão se manteve, frequência cardíaca se manteve, e aí você estimula o paciente. No momento que fez nitrato, e aí o paciente deve permanecer ali mais 20 minutos depois da administração do nitrato. Depois disso, houve uma queda brusca da pressão arterial, tá? Denotando uma resposta vasodepressora. Existe a hipotensão postural. Então, o paciente, ó, tem uma frequência cardíaca normal, uma pressão arterial boa. No momento que fez o tilt, que ergueu a maca do paciente, ele já começou a fazer uma hipotensão e a frequência cardíaca começou a se elevar, tá? Então, isso também é uma hipotensão postural, mas isso a gente não precisa de um tilt test para dizer, né? Existe aquele exame que a gente faz lá dentro do consultório, pressão arterial sentado ou deitado, e depois, quando o paciente fica em pé, 3 minutos depois, a gente afere a pressão de novo. Então, é uma coisa básica que a gente pode fazer no pronto-socorro, não precisa de um exame caro para poder diagnosticar isso daqui, né? Uma hipotensão postural. O paciente tem hipersensibilidade do seio carotídeo. Então, o paciente que está na maca lá, com a pressão normal, frequência cardíaca normal, fez o tilt, ergueu a maca, mantém o mesmo estado do paciente, e no momento que estimulou ali o seio carotídeo direito do paciente, ele fez uma hipotensão com uma bradicardia, né? Houve uma queda de
frequência cardíaca mais do que 30 batimentos ali, então o paciente tem uma hipersensibilidade do seio carotídeo, né? E existe a síndrome postural ortostática taquicardizante, que é aquele paciente que quando ele muda de posição, quando vai para a posição ortostática, a frequência cardíaca dele sobe muito, também, ó, mais do que 30 batimentos por minuto. Então, esse paciente tem, aqui é o SPOT, né, que é a síndrome postural ortostática taquicardizante, que também pode ser uma das causas de síncope, tá? E como é que a gente trata esses pacientes, tá? Então, a grande medida principal que a gente consegue fazer nos pacientes aí que tem síncope reflexa é o tratamento não farmacológico. São medidas que a gente diz para o paciente, orienta o paciente para que não aconteça novamente a síncope dele, tá? Então, primeira coisa, falar para o paciente evitar lugares abafados, evitar desidratação, lugar sem ventilação, tá? Então, paciente que aconteceu isso já alguma vez, você tem que orientar que ele não deve desidratar, tem que sempre estar com uma garrafinha de água do lado, sempre se hidratando bem, evitar lugares abafados, sem ventilação, tá? Sempre se hidratar muito bem. Em algum lugar aí do Brasil, tá? Os pacientes aí não desmaiam, porque eles não esperam na fila, coloca lá só o chinelinho para guardar. Então, evitar ficar muito tempo numa posição só, esperando a fila ali. Então, isso daí também pode deflagrar uma síncope. O paciente que já teve algum episódio, que tem síndrome vasovagal ou síncope vasovagal, esse paciente deve evitar ficar muito tempo numa posição só em pé, na posição ortostática, que isso aí pode deflagrar uma síncope. E aí, nesses pacientes, principalmente os que fazem hipotensão postural também, a gente precisa ser um pouquinho mais permissivo na pressão arterial desses pacientes, tá? Então, a gente pode tolerar até uma pressão de 14 por 9, por aí. Em alguns casos, é um pouco controverso, até 15 por 9 de pressão a gente consegue tolerar. Então, a gente pode, às vezes, orientar o paciente a ter uma ingesta um pouquinho maior de sódio, para poder melhorar a reabsorção de água ali, melhorar a pressão arterial, e aí não ter o evento de síncope, tá? E existem algumas medidas que o paciente que tem pródromos, ele sabe que vai acontecer a síncope dele, começa a ter uma sudorese, começa a ficar um pouco tonto, tá? Então, existe algumas medidas que a gente pode orientar o paciente para que ele faça, para que não aconteça a síncope. Uma delas é apertar algum objeto com as mãos, tá? Então, uma bolinha ali, sempre apertar, isso daí vai aumentar a resistência vascular periférica, consequentemente, com aquela fórmula da pressão arterial que a gente viu, se você aumenta a resistência vascular periférica, você vai aumentar a pressão arterial também, vai aumentar o retorno venoso para o coração, tá? Uma outra coisa é cruzar as pernas, ou às vezes ficar de cócoras, né? Agachar, porque isso aí vai aumentar o retorno venoso também, daquele sangue que está represado nas pernas, vai aumentar o retorno venoso e também aumentar, consequentemente, a pressão arterial e evitar que tenha uma síncope, tá? Ou existe a manobra de hand grip, que você vai puxar uma mão contra a outra, também isso daí vai aumentar a resistência vascular periférica, vai aumentar a pressão arterial e evita o problema do paciente. Mas naqueles pacientes que você já orientou, que ele não deve ficar em lugar abafado, não deve ficar desidratado, não deve ficar muito tempo em pé numa posição, orientou as manobras que ele deve fazer quando sente que vai ter algum problema, e mesmo assim não está resolvendo, e aí a gente pode partir para o tratamento farmacológico, mas é um tratamento que foi estudado já nesse estudo aqui no POST 2, tá? Com a fluorocortisona, na síncope vasovagal. Só que não houve uma relevância estatística grande para esse estudo, tá bom? Mas o que é a fluorocortisona? Ela vai aumentar a reabsorção de sódio e água no organismo. Consequentemente, vai aumentar a pressão arterial do paciente, tá? E aí evitar que ele tenha a síncope, tá bom? E como que a gente usa a fluorocortisona? Então, a dose inicial vai de 0,05 a 0,1 miligramas, tá? Podendo chegar numa dose máxima para o paciente ali de até 0,2 miligramas. A gente só vai usar em casos refratários, então a gente orientou todas as medidas para o paciente, orientou as manobras que ele pode fazer, e mesmo assim o paciente ainda está tendo síncope, nos casos refratários a gente pode introduzir então a medicação, então a gente vai utilizar só nesses casos refratários. É contraindicado para os pacientes que têm insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, justamente por conta desse aumento da reabsorção de sódio e água, então vai piorar o quadro de pressão arterial dele e da insuficiência cardíaca, então é contraindicado nesses pacientes. E a gente vai considerar usar em adultos jovens, né, que tem uma pressão normal ou uma pressão mais baixa, tá? Então, é uma das alternativas. E o marca-passo, tá?
Então, o marca-passo ali, a gente também tem algumas orientações de quando deve indicar o marca-passo. Então, a gente vai indicar somente naqueles pacientes com mais de 40 anos, que tiveram uma sistolia, né, uma pausa no eletro ali mais do que 3 segundos com sintomas, tá? Ou se houve uma pausa ali mais do que 6 segundos, independente se ele teve sintomas ou não, tá? Ou nos pacientes com mais de 40 anos e que têm hipersensibilidade do seio carotídeo, né, que faz aquela resposta cardioinibitória. Então, a frequência cardíaca do paciente vai lá para zero, o paciente faz uma sistolia, e aí ele começa a ter síncope recorrente. Então, o paciente que faz a barba, que estimulou um pouco o seio carotídeo, que o paciente vai sincopar, tá? Então, esse paciente também teria uma indicação do uso do marca-passo, tá? Só. E a hipotensão postural, tá? Como que a gente deve conduzir? Então, se o paciente está usando principalmente diurético, tá? Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, clortalidona, diuréticos, a gente vai reduzir a dose desses diuréticos, porque isso faz desidratação, faz hipotensão no paciente, e aí ele vai sincopar também. Então, a gente tenta reduzir a dose do diurético do paciente para ver se há uma melhora, tá? Pode ser um pouquinho mais permissivo na pressão arterial do paciente, chegar ali até em torno de 14 por 9, por aí, tá? E considerar, às vezes, os pacientes que têm um pouquinho de pressão mais baixa, considerar um aumento da ingesta de sódio para aumentar a reabsorção de sódio e água, e aí o paciente ter uma melhora da pressão arterial e evitar que aconteçam novos sintomas, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, fico aberto às dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí. É uma aula um pouquinho mais curta, mas deu para a gente ter uma ideia boa aí de como conduzir a síncope, né? Se alguém puder, quiser abrir o microfone ou fazer alguma pergunta no chat aí, estou à disposição. Então, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Tem alguma medicação de uso contínuo para evitar? Tá. Então, assim, não tem medicação que a gente faz uso contínuo para poder evitar que o paciente tenha esses sintomas, tá? Então, naqueles casos refratários, como eu disse ali, naqueles casos refratários, que a gente já fez as medidas não farmacológicas para o paciente, e aí não resolveu, a gente usa a medicação para daí evitar que seria a fluocortisona, tá? Mas de rotina a gente acaba não passando medicação para o paciente usar continuamente, não, tá bom? Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente vai começar a fazer algumas discussões de casos clínicos aí nas próximas semanas. Estou montando alguns casos clínicos aí de tudo, de taquiarritmias, de infarto, de insuficiência cardíaca, de tudo. E aí vai ser bacana a gente discutir nas próximas aulas, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui.